E eu lhes convido hoje a abrir suas Bíblias, meus queridos, em continuação ao livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Oremos como sempre, antes de iniciarmos, para invocar a presença do Senhor, para que o Senhor nos acompanhe. Meu Pai amado, é com muita gratidão que eu me achego a Ti, pedindo-lhe a Sua graça e que Suas misericórdias se renovem tanto comigo como também sobre a vida de todos aqueles que estão me vendo. Seu Espírito Santo é quem fala, é quem usa homens que se predispõem a se esvaziar de si mesmo. E hoje à noite eu me esvazio de mim mesmo para ser seu porta-voz, para ser a pessoa que irá trazer a mensagem na casa dessa mulher, na casa desse homem, na casa dessa família. Pois eu lhe agradeço por essa responsabilidade, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém, aleluia. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Bom, nós estamos dando continuidade há já várias semanas, que estamos estudando o livro de Samuel e já estudamos que o milagre de Ana já foi gerado. Ou seja, o milagre de Ana chegou, o filho de uma estéril nasceu. Porque Ana era uma mulher estéril que, inclusive, por permissão de Deus, Deus suscitou a esterilidade de Ana para provocar em Ana, claro, uma missão, um projeto. Ana, ela foi certamente induzida por Deus a fazer com que ela o buscasse e assim, por uma trajetória trilhada pelo próprio Deus, Ana teve que desenhar seu encontro com Deus em Siló. Siló é um lugar, é Jerusalém, é um lugar, na verdade, que hoje uma cidade se localizaria dentro do que é Jerusalém. E Ana teve seu milagre. Nós aprendemos tantas coisas bonitas sobre Ana. E Samuel, filho de Ana e Elcana, foi gerado por meio de uma maravilhosa experiência que Ana teve em Siló. E nós temos visto também que Ana fez um voto com Deus. Ela fez um voto com o Senhor que, se ela fosse grávida, se tiver um filho, ela daria um menino para Deus. E assim foi feito, porque Ana era uma mulher de palavra. Porque quem diz, faz. Quem planeja, cumpre. Então, Ana entregou o seu sonho, Ana entregou a Deus o seu Samuel. Que coisa bonita. E hoje nós vamos dar continuidade, meus amados, à oração de Ana. A oração de Ana. Porque uma pessoa que vê o sobrenatural de Deus, que tem nobreza, ele é grato a Deus. Aí você pode falar e alegar, mas isso é claro, pastor Cris. É o mínimo. É o mínimo, mas tem pessoas que, mesmo recebendo o seu milagre, recebendo um pouco da porção de Deus, pois continua negando a Deus e jamais farão a oração que Ana fez, porque nessas pessoas a ingratidão. E mesmo recebendo a benevolência de Deus, pois continua negando Deus, praticando aquilo que não devem praticar. Mas em Ana
havia nobreza. E dela, depois de gerar o seu Samuel, o seu bebê, sendo que ela era estéril, ela voltou em Siló, era o tempo de desmamar o seu filho Samuel e o entregou a Eli, que era o sacerdote naquela época em Siló. E Ana adora o Senhor e usado pelo poder de Deus a ser inspirada pelo Espírito Santo para falar aquilo que é do Espírito e apresentar a Deus. Lembrando que na época da lei, o Espírito Santo ele agia sobre pessoas escolhidas, sobre pessoas humildes, que se esvaziava de si mesmo e que amava com toda sinceridade o Senhor. Mas o Espírito Santo ele agia sobre as pessoas e não dentro delas. Ao contrário dos dias de hoje, todos os filhos de Deus, pois têm experiência pelo Espírito Santo, porque ele não está mais sobre, mas sim dentro das pessoas, né? Isso é maravilhoso. Agora nós vamos dar continuidade, né, acerca da oração de Ana, né? Mas o que eu vou fazer agora é principalmente me focalizar sobre as últimas palavras que Ana evocou na sua oração, direcionado pelo Espírito Santo, né? E já vou lendo essa oração de Ana. 1 Samuel 2,4. O arco dos fortes é quebrado. Assim é a oração de Ana. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Que coisa linda. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril, deu à luz 7 filhos. Mas a quem tinha muitos filhos, ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Olha isso, gente. Quem pensa que Deus não mata, pois ali está a resposta. O Senhor mata e o Senhor também preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e enriquece. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas, ou seja, do monturo, ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo e ele guardará os pés dos seus santos. Mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará dos céus contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Que oração esplêndida! Que oração que, claro, não há como Deus não se derreter diante de uma oração dessa. Bom, nós podemos falar muito sobre essa oração, né, gente? Mas hoje eu quero falar acerca da última frase que Ana evoca, né? E ela diz ao Senhor: Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido.
Vamos lá. Reparem que toda a oração de Ana, ela possui uma direção, claro, inspirada pelo Espírito Santo. E ela deixa claro que a humildade triunfará sobre o orgulho. E que a santidade também triunfa sobre a impiedade. Mas Ana, ela termina com chave de ouro. Como assim? Ana introduz o próprio Jesus. E Ana fala acerca do Messias, que haveria de vir. Como assim, pastor Cris? Já vou lhe explicar. Ana, ela profetiza o que o Eterno fará em dias vindouros com seu próprio Filho, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que ele diz, ele dará poder, falando de Deus, do Pai, ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. De quem se trata? De quem Ana estava falando? Por meio do Espírito Santo. Do próprio Jesus Cristo, meus queridos. O Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Porque poder foi dado ao Rei Jesus por parte de cima para reinar e dominar sobre os seus inimigos, e as forças do Senhor foram exaltadas, tal como Ana o foi. Pelo seu poder e magnificência, o Pai, o que ele fez? Ele ressuscitou o Filho pelo poder do Espírito Santo, e o Filho se assentou à direita do Pai. E é onde Satanás diz que está reinando, porque o reino este mundo pertence a Satanás. E ele diz, esse é meu reino, eu estou reinando. O que acontecerá em breve? Aonde Satanás diz que está reinando, aonde Satanás diz que ele tem poder nessa terra, pois já foi despojado das suas armas de guerra, porque o Senhor dos Exércitos o despojou. Aleluia! Aleluia! Pois mais uma profecia de Jesus na lei. Mais alguém direcionado, uma mulher cheia do Espírito Santo, foi usado por Deus para falar com os hebreus acerca de um rei que haveria de vir, e que esse rei, não é qualquer rei, será exaltado. O meu ungido, o ungido do Senhor, será exaltado pelo próprio Pai. Na lei, o próprio Jesus Cristo. Que bonito, né, gente? Vamos continuar agora no versículo 12. Olha que tremendo aquilo que o Espírito Santo vai nos falar aqui. Vamos falar sobre Eli e a casa de Eli. Vamos entender o que acontecia dentro dos bastidores da casa do Senhor em Siló. Ana, lembra-se, fez um voto e entregou Samuel na casa de Eli. Eli era o sacerdote que cuidava naquela época de Siló, né? E Eli tinha filhos, um que chamava Ofni e o outro que chamava Fineia. E não é muito bonito aquilo que nós vamos ler? Aquilo que esses dois estavam fazendo nos bastidores? Mas não pensa que é diferente dos dias de hoje. De muitos ministérios, que quem sabe alguns vão reconhecer ou vão se reconhecer. Isso cabe a Deus em lhe convencer. 1 Samuel 2:12 diz assim: os filhos de Eli eram ímpios.
deixa claro, eram ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, sempre, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, o travessa, o caldeirão, o caçarola e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha do garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes, está prestando atenção? Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e diziam ao homem que está oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Segura. Vamos entender o que Ofni e Finéias, filho de Belial, assim qualifica a Bíblia. Em algumas traduções falam ímpios, outras traduções falam filhos de Belial, filhos do diabo. Bom, vamos entender o que Ofni e Finéias, filho de Belial, filho do diabo, fizeram de errado. Porque vocês lendo isso, vocês podem dizer, eu não sei o que é errado nisso. Né? O que é lícito, o que um sacerdote pode fazer e o que um sacerdote não pode fazer. Né? Bom, vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz que eles não se importavam com o Senhor. Eles não se importavam com o Senhor. Mas eles exerciam um serviço dentro do santuário em Siló. E esses dois, filhos de Eli, o que eles faziam? Eles mandavam um auxiliar, ou seja, eles tinham discípulos, tá? Eles mandavam seu auxiliar para roubar e tirar o que era de Deus. Eu vou explicar mais claramente para vocês entenderem. Cada vez que os israelitas, que os hebreus, traziam os seus sacrifícios em Siló, na verdade, o que um sacerdote podia e era liberado por Deus fazer? Era lícito que, inclusive, o próprio sacerdote, que é digno do seu salário, recebe a parte do seu salário. Recebe a parte que lhe convém para alimentar ele e sua casa. O problema não é pegar o garfo, porque eles pegavam um garfo, né? E o que eles tiraram do garfo era para o sacerdote. Eles podem fazer isso. Era liberado fazer isso. O que significa isso? Porque na lei, Deus ensina que quem trabalha para a casa do Senhor, merece um salário das ofertas, dos sacrifícios que as pessoas trazem para Siló. Isso não é o errado. E é necessário que um sacerdote, que um Eli, viva da própria casa de Deus. Consegue me entender até aqui? Mas o errado não era isso. Vocês vão entender. Ofni e Finéias queriam mais. Eles queriam mais. Porque, segundo a lei, Deus pedia que quando os animais eram entregues ao sacerdote,
o próprio sacerdote deveria queimar as gorduras do sacrifício. Era uma ordem do Senhor. Quando a pessoa trazia o sacrifício, o animal, o sacerdote se devia de colocar no fogo, na fogueira, para queimar as gorduras do sacrifício. Porque as gorduras do sacrifício era para Deus e não para o sacerdote. Consegue entender? E saiba que há uma analogia, há uma simbologia aqui muito, muito importante. Porque a gordura significa pecado. A gordura significa pecado. E a quem as pessoas deveriam entregar o pecado? A Deus. Os seus pecados devem ser lançados sobre Deus, devem ser lançados sobre Cristo. Mas, o que Ofni e Finéias queriam? Eles queriam tanto o pedaço que eles convinham ter e queriam a gordura. Me pergunta por quê? Porque a gordura é o que é o mais gostoso da carne. Quem diz que pecar não é gostoso para a carne? A gordura é o gostoso da carne. Quem não gosta de gordura? Só que a gordura faz mal. Não sabia? Você não ouviu de um médico que a gordura pode entupir as tuas artérias e você morrer? Não tens ouvidos que as gorduras do animal podem te matar? Pois de forma simbólica, Deus, Ele pedia que as pessoas deveriam trazer para o sacerdote o animal. E parte do animal, quando o sacerdote chegava e enfiava o garfo, e poderiam se beneficiar do sacrifício, daquilo que traziam do garfo. Tudo certo. Mas o que era um sacrilégio, o que era uma abominação, uma falta de temor, é que Ofni e Finéias ficava com a gordura e não a queimava. Ficava com o pecado. Eles queriam o pecado. A gordura do animal é o mais gostoso. Porque os prazeres da carne dá prazer, mas te mata. É o que prejudica as tuas artérias e a tua saúde. A gordura simboliza o pecado. E cada vez que o sacerdote queimava e cozinhava o animal no altar, ele tinha que esperar o quê? Ele tinha que esperar que as gorduras do animal fossem consumidas pelo fogo. E o animal não podia ser retirado do fogo antes desse processo. Entenderam ou não? Ou seja, dentro dessa simbologia, o significado é que Cristo, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Na própria cruz do Calvário. E os nossos pecados devem ser lançados sobre Cristo e não guardados para os filhos de Belial. Você não pode guardar a gordura.
você deve lançá-la. Lançá-la. E não é para o sacerdote, é para Deus. E um sacerdote que não é fineia, ele vai sempre se assegurar que você se apresente como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Assim diz a palavra de Deus vivo, apresentai-vos como sacrifício santo, vivo e agradável, que uma simbologia, que o sacrifício que hoje vocês devem apresentar a Jesus Cristo é você. Devem queimar a gordura. Devem queimar. Mas será que sacerdotes hoje, que talvez preguem para a sua vida, se preocupa em você queimar sua gordura? Será que ele se preocupa? As pessoas que muitas das vezes procuram palavras, será que vocês estão se preocupando em que o sacerdote seja usado para queimar a tua gordura? O ímpio, porque assim a Bíblia diz acerca dos filhos de Eli. Um ímpio é uma pessoa cruel, é uma pessoa sem escrúpulo, insensível, irreverente diante das coisas de Deus. E precisamos aprender, sim, nós precisamos aprender desses dois ímpios, porque eles queriam o que estimavam ser o direito deles por servir a Deus, mas o que mais amavam era a gordura do pecado. E esses apresentavam um tipo de pessoas que defendem a bandeira de crente. A bandeira de crente. Eu sou crente, aleluia. Esse tipo de pessoas, eles se gabam e se escondem atrás das suas vestes sacerdotais. Eles amam sacrifício. E, inclusive, eles pregam muito bem sobre sacrifício. Porque lhes convém que os israelitas, que os hebreus da terra, de toda a terra, sobem até Siló. Lhes convém que esses trazem seu sacrifício a Eli. E para isso, essas pessoas usam a televisão, eles usam a rádio e até mesmo choram para comover os ignorantes. Mas nos bastidores, esses debaixo das suas vestes, esses filhos de Belial, se escondem, avarentos, manipuladores, adúlteros, que sabem que a gordura deve ser queimada, mas tanto eles como os seus auxiliares tiram a carne do fogo antes que ela queima a gordura. Eles tiram a carne do fogo antes que queime a gordura. Eles tiram a carne antes que o bezerro perca a sua gordura. Porque o que mais amam do sacrifício não é o que lhe convém receber, mas sim o que é proibido receber. Eles ingerem a gordura do sacrifício. Eles ingerem o pecado e os dão aos seus filhos. Os dão às suas crias, à sua família. E os filhos de Eli são tal qual seus pais, porque comem o que recebem dos seus pais. Esses filhos de Belial, enganadores, disfarçados de bonzinhos,
e santos são mestres do engano. E repara uma coisa, meus amados, que no santuário em Siló, esses espertinhos, eles mandavam os seus auxiliares. Está escrito. Eles estavam, apresentando sempre. Eles mandavam seus auxiliares. Ou seja, fazem dos seus discípulos ladrões como eles. Mas esses auxiliares aprenderam a se submeter porque também ladrões ensinam sobre submissão. Você sabia que ladrões também ensinam sobre submissão? Mas também ensina muito bem. Se nessa noite, meus amados, há alguns auxiliares dos filhos de Eli me ouvindo, sabendo que aquilo que Ofineia, lhe pede está errado, então ou você para agora, ou você irá no mesmo lugar da descendência de Eli, para o inferno. Para o inferno. É claro que quem oferece a Deus o seu sacrifício não se torna culpável. Não se torna culpável por Ofni ou por Finéia fazer o que estão fazendo. Se essas pessoas não sabem, você não é culpado por causa disso. Mas se subindo a Siló, você sabe disso e está ciente disso, então aguardarás. Se você quer fazer o certo, você deve aguardar Samuel. Não entregue para esses seus sacrifícios. Aguarda Samuel. Aguarda Samuel e entrega o seu sacrifício a quem merece recebê-lo. Quantos evangélicos, quantos católicos e religiosos se escondem atrás das suas batas e títulos sacerdotais? Roubam a Deus e enganam os homens. Porque quando comem a gordura, roubam a gordura que foi lançada sobre Deus pela fé dos próprios fiéis. Eu vou terminando sobre esse versículo 16. Segura aqui porque não acabou. 1 Samuel 2,16 diz assim, olha isso, o que eles faziam esses dois, né? Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar e então pega o que quiser. Ou seja, se as pessoas que traziam seus sacrifícios e chegassem a te auxiliar, dissessem, deixe primeiro a gordura se queimar. Ou seja, eu quero ver primeiro se queimar a gordura, porque tem que queimar a gordura. Eu quero que meus pecados sejam realmente levados a Deus, acabado. Eu quero lançar sobre Cristo os meus pecados. Se alguém dissesse auxiliar isso, o auxiliar respondia, não. Entrega a carne agora. Senão, eu a tomarei à força. Há pessoas que na época subiam até Siló, mas não eram manipuladas. Sabes por quê? Porque alguns israelitas traziam seu sacrifício, é o certo, porém queriam ver
a gordura queimar. Eles queriam ver. Eles não eram como os outros ignorantes. Eles queriam ver a gordura queimar. Ou seja, essas pessoas, elas queriam ver transparência. Quando você escolhe o seu siló para trazer o seu sacrifício, quando você escolhe seu ministério para trazer o seu sacrifício, que é o certo, você deve encontrar transparência por parte da liderança. Porque todos que prestam conta com Siló têm direito de saber onde foi a gordura do seu sacrifício. Ou seja, me explico. Se o sacerdote recebe o seu salário, que é o justo, que é o certo, a Bíblia fala, né? Se o auxiliar também, e se Deus tanto a sua casa como o seu corpo receba dele, então, meus queridos, eu vou repetir aqui, desculpa, eu estou falando que se o sacerdote, ele recebe o seu salário, amém. Se o auxiliar recebe o seu salário dentro do sacrifício, amém. Porém, se você vê que o sacrifício não é queimado até a gordura ser consumida, então você deve agir. Porque isso é seu direito. Seu direito como membro de Siló. Se você sabe que em seu Siló há filhos de Eli, escuta isso, e quando fuça e procura os frutos, descobre que estes roubam a Deus, ou roubaram a Deus, e eles dizem, não, deves dar teu sacrifício, porque pregam sobre sacrifício. Deves dar o teu dom. Tu toca teclado. Vem, tu deves tocar. Tu deves fazer isso. Sim, deves dar teu dinheiro. Deves dizimar, deves ofertar. É lícito. Devem porque é Bíblia. Deves dar o que tens. Então, não entregues para ladrões. Entregue tu para Samuel, mas não entregue para Ofni e Finéias. Assim diz o Senhor. Eu quero lhe informar que é necessário que vocês orem para Deus direcionar seu sacrifício ao altar que tem fogo para queimar a sua gordura. Eu quero lhe informar nessa noite que há outra forma, inclusive, de identificar os filhos de Eli no ministério de charlatãos. Sabe como? Pelo fato deles quererem a gordura da carne. Anota isso aí. Eles querem a gordura da carne. Eles não pregam contra ela. Eles não pregam contra ela. Eles não pregam contra o pecado. Por quê? Porque não querem que Deus queime a gordura dos que querem se santificar. Eles não querem que Deus queime a gordura dos que querem se santificar, porque os que se apresentam como sacrifício e decidem que o fogo queime seu pecado, são quem deseja se santificar. Mas o Eli, Ofni e Finéias não vão permitir isso. Uma forma de eles impedir isso é eles não pregar
contra o pecado. É uma forma deles encher os seus sermões com religiosidade, com, com inchação de linguiça e falar coisas que não tem nada a ver, que não edifica, com piada evangélica, com estratégia que não edifica ninguém. E 1 hora de sermão, sem pé, sem cabeça, não tem direção do Espírito, é oportunidade para fulano, é oportunidade para outra, é 100 vezes a paz do Senhor, é pessoas que sobem no altar e que realmente não vivem no altar, mas tem um hino para falar, tem até mesmo o hino nacional do Brasil para abrir o culto solene desses religiosos hipócritas, filhos de Eli. Eles querem a gordura da carne, eles não pregam contra ele, eles não pregam contra o pecado, porque não querem que Deus queime a gordura dos que querem se santificar. Quando esses não preguem contra o pecado, meus queridos, eles simplesmente aceitam vocês. Sim, eles aceitam vocês. Eles aceitam seu sacrifício. Claro! Claro! Porém, não permite que Deus queime e consome seu pecado no altar, porque no altares deles não há fogo para consumir. E para que um altar possa queimar a gordura de um homem ou de uma mulher que quer se santificar, é necessário que haja fogo no altar. E Eli e Ofni não têm fogo. E mesmo que tiver, eles são contra o fogo. Eles recusam que vocês sejam queimados pelo fogo, porque eles tiram você antes que a gordura se dissolva e chega até Deus. São hipócritas. Fazem discípulos como eles. Mas se alguma Ana está me ouvindo hoje, se alguns estão querendo se salvar desses sistemas cujo engano é presente nessas igrejas, e eu lhe digo nessa noite, ou você é conivente e pela sua ignorância você pode sofrer muitas consequências negativas, tanto para você como para a sua família. Ou você decide exigir que o fogo consome a gordura, porque você quer se santificar. E se esses não querem pregar a verdade que confronta, que denuncia o pecado, então tampouco permitirão que o fogo consoma aquilo que é necessário que nessa geração seja consumada, o pecado do mundo, para dar o direito a todos de se salvarem. Tomaram que vocês entenderam.
essa mensagem. Tomaram que vocês abriram os olhos para assim vocês se escaparem desse sistema de Ofni e Finéias. Feche os olhos. Vamos orar. Meu Pai amado, eu sei que o Senhor levantou a UCI, esse ministério, para despertar a consciência de pessoas vítimas, de charlatões, de homens manipuladores que querem o sacrifício, querem essa vida, mas são pessoas que impedem essas vidas entrarem no reino dos céus. Por causa do altar, que dizem altar aonde o fogo está, aonde a fogueira santa está, mas não queima gordura. Porque esses tiram o sacrifício antes que a gordura seja queimada e aguardam para eles e comem do pecado e comem meu Senhor. Mas eu sei que o Senhor está resgatando os que sobem em Siló e que querem de verdade que Samuel tome as redes do santuário. Pois eu lhe agradeço, Senhor, por ter atraído essas pessoas aonde Samuel está, aonde os seus auxiliadores estão, e assim ajudaram a todos esses a entender o real propósito do reino dos céus. Amém e amém.